Fala aí, pessoal. Hoje eu vou falar sobre contagem de algarismos. Já gravei um vídeo falando sobre contagem de números, o link está aí na descrição. Só que hoje o assunto é um pouco diferente, embora a gente também utilize a contagem de números nesse tipo de problema. Então a gente vai ver hoje como se conta os algarismos que são utilizados em uma determinada sequência numérica, que eu chamo esse tipo de assunto de tabelinha. Tabelinha porque a gente vai construir uma tabela em que a gente vai organizar nossos valores de forma bem legal, bem eficiente. É uma dica muito boa para você poder acertar esse tipo de questões que aparecem em alguns concursos, em algumas provas por aí. O primeiro caso, eu chamei de tabelinha da ida. A tabelinha da ida, a gente usa ela sempre que a ideia for para determinar justamente isso. Quantos algarismos são necessários para uma determinada sequência. Tá? O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser um segundo caso que a gente chama de tabelinha da volta, que é quando a pergunta não é a quantidade de algarismos, e sim quantos números eu consigo enumerar utilizando uma quantidade de algarismos que já é fornecida. Tá? Mas nesse primeiro caso a gente quer saber quantos algarismos. Está aqui um exemplo que eu coloquei. Ó. O exemplo tem assim: quantos algarismos são necessários para enumerarmos de 1 a 250? Então eu vou construir uma tabela e está aí a nossa tabelinha, está aí a nossa dica de hoje. Você vai construir uma tabela com 4 colunas. Nessa coluna aqui, eu coloquei 1, 2, 3, representando as faixas aqui, as linhas de números de 1 algarismo, números de 2 algarismos, números de 3 em diante. Tá? Essa segunda coluna, eu vou colocar o intervalo de até, onde, por exemplo, os números de 1 algarismo, a gente começa do 1 e vai até o 9. Então, de 1 a 9, quantos números tem? Então, essa terceira coluna é justamente para utilizar o cálculo de quantidade de números. Aí sim, é sobre o vídeo anterior que eu gravei. Para saber a quantidade de números, a gente já viu. Subtrai os extremos e soma 1. Então, eu tenho aqui, ó, de 1 a 9, eu posso dizer que é 9 menos 1 mais 1, 9 números, em que eu vou precisar de 9 vezes 1, 9 algarismos, porque esses 9 números são todos eles feitos de 1 algarismo. Então a gente vai caminhando até chegar em 250. Agora o próximo intervalo são os números de 2 algarismos. Quem são os números de 2 algarismos? Começa no 10 e vai até o 99. Ó. São todos eles formados por 2 algarismos. Então a pergunta que eu faço agora é: quantos números existem de 10 a 99? A gente faz o esquema do vídeo que eu falei, que eu gravei recentemente, sobre quantidade de números aí, ó, a gente utilizando a nossa ferramenta novamente. Para saber quantos números tem de 10 a 99, a gente faz 99 menos 10 mais 1, que dá 90. Então, são 90 números de 2 algarismos cada. 90 vezes 2, 180 algarismos. Nessa quarta coluninha aqui, fica sempre o total de algarismos. Bom, chegamos no número 99, mas nós queremos chegar no número 250. Então, agora eu vou entrar no intervalo de números de 3 algarismos, que vai de 100 até a pergunta do problema, que é de 100 a 250. Então, vamos para a próxima etapa. Quantos números tem de 100 a 250? 250 menos 100 mais 1, 151 números feitos de 3 algarismos. Aqui, a gente está na faixa do 3. Então, eu vou pegar esse valor 151 e multiplicar por 3. Então, cheguei no 250. Então, para usar os algarismos, para saber a quantidade de algarismos de 1 a 250, eu vou somar esses três valores aqui das 3 faixas. Eu tenho 9 algarismos de números com 1 algarismo. Eu preciso de 180 algarismos para enumerar todos os números de 2 algarismos aqui. E preciso de 453 algarismos para enumerar o intervalo de 100 a 250. Logo, eu vou agora somar esses 3 valores. 9 mais 180 mais 453 dá um total de 642 algarismos. Então, para resumir, para fechar a aula de hoje, a gente achou que são necessários 642 algarismos para enumerarmos de 1 a 250. Então, se você gostou, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, que logo eu vou gravar um vídeo falando sobre a tabelinha da volta, quando a pergunta agora não é a quantidade de algarismos, e sim quantos números eu consigo enumerar utilizando uma quantidade que me é fornecida, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e bons estudos.